Olá, boa noite. Estamos iniciando o nosso estudo semanal de O Livro dos Espíritos. Sejam todos muito bem-vindos. Com muita alegria que mais uma noite, mais uma semana, que aqui estamos para estudar essa obra tão importante da doutrina espírita, rogando a Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe a todos, que nos envolva em sua santa paz. Nosso boa noite aqui para o Elke Carvalho, bem-vinda, muito boa noite, viu? Nosso boa noite também aos amigos e amigas que estão aqui conectando pelo Facebook, deixando o nosso abraço a todos aqueles que acompanham em outros dias, que sabemos tem muitos amigos e amigas que acompanham, em outros momentos, em outros dias que não conseguem acompanhar aqui online conosco. Hoje, dia 21 de julho de 2022. A Eva Santos aqui também. Tudo bem, Eva? Bem-vinda, muito boa noite, viu? No Instagram. E aqui o nosso boa noite, nosso abraço a Lourdes Bonafim Mendes, cunhada, a Thaís Cunha, desejando aqui boa noite a todos, que seja uma bela noite de estudo. Muito obrigado, Thaís, assim seja. A Larissa Mello, bem-vinda. Silvia Guerra, querida amiga também, sempre acompanhando conosco. Quem mais aqui? A Zuleide Carvalho, um abraço, Zuleide, bem-vinda. Uma boa noite. Sandra Alck também, tudo bom, Sandra? Bem-vinda. Quem mais aqui? A Loiva Carnop, querida amiga do Rio Grande do Sul. Ah, que legal, aqui também a Adriana Giamononde, lá do Gotinhas de Luz, né, Adriana? Acompanhou a live conosco ontem também. Que bom, viu? Muito bem-vinda. Quando puder, venha sempre estudar conosco, será muito bem-vinda. Aqui também pelo Face, a Loiva dizendo, boa noite a todos, companheiros de estudo, que tenhamos um ótimo estudo. Que legal, Loiva. Querida amiga Rocha Forte, lá da Sociedade Espírita Irmã Lavínia, Belo Horizonte, bem-vinda. Maria Cristina Freitas, muito boa noite. Muito bom, pessoal. Evani também, irmã da Eva, chegando aí no Instagram, boa noite. Rosa Lima Barros, muito bom, pessoal. Fico muito feliz, muita alegria que a gente vai iniciando, hoje com uma mudança aqui no dia, Nosso estudo, que era realizado sempre às quartas-feiras, a partir de hoje vamos transferi-los para as quintas-feiras. Então, de hoje em diante, todas as quintas-feiras, à exceção de alguma que não for possível, alguma palestra que tiver, mas a gente comunica antes, tá bom? Ah, que legal, Adriana, dizendo aqui que é fã de carteirinha. Muito bom, muito obrigado, viu? Muito gentil. Gostei muito de ter participado com vocês lá, canal da Vivian, Uma alegria mesmo. Que bom, fique à vontade conosco aqui. Bom, nós estudamos, pessoal, na semana passada nós estamos estudando Lei de Liberdade, E hoje nós vamos dar continuidade nesse tópico, estudando hoje especificamente sobre fatalidade, que é um ponto assim muito, muito importante mesmo, O Nando Santos aqui também chegando, boa noite. Muitos amigos aqui chegando também, amigas. Quem mais aqui? A Rosa Lima Barros dizendo aqui que é de Cuiabá, Mato Grosso. Isso que é legal, A gente reúne amigos, cada um de um lugar. Querida amiga Cláudia Gabriel, que bom, aqui estudando com a gente também. Bem-vinda, Cláudia. Muito boa noite. A Rocha dizendo aqui, uhul, já estou com meu livro à posta.
Que bom que mudou, né? Para a quinta foi melhor para você, muito para muitos, né? Eu percebi que a quarta não estava sendo muito legal para muitos de vocês, né? Então que bom que fica melhor na quinta. Vamos tocando agora nesse dia. A Fátima Baldo, Rô Rebelo também aqui, a querida amiga Rô Marcondes, né, que está mudado aqui. Muito bem-vinda, Rô, Espírito Santo do Pinhal. A Nanda Robledo aqui também. Tudo bem, Fernanda? Muito bem-vinda. Muito boa noite, viu? Vamos lá, né, pessoal? Vamos começar a estudar aqui, então. Bom, hoje, pessoal, como disse, né, divulgado aí, sobre fatalidade. Nós vamos começar pela questão 858, que a resposta é um tanto quanto longa, tá? Eu vou comentando aos pouquinhos essa resposta para não ler de uma vez só, senão vai ficar até cansativo aí, né? Então vamos lá, questão 851, quem estiver com o livro aí, ou quem quiser apenas acompanhar com a leitura minha, né? Kardec pergunta: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio? Vejam que é uma pergunta muito importante essa, pessoal. Outra ocasião eu já comentei aqui que a gente às vezes se recorda até de memória de algumas questões do Livro dos Espíritos. Lógico que poucas, eu pelo menos não tenho facilidade para memorizar muitas. Mas tem algumas, pessoal, que são assim, perguntas-chaves, né? Perguntas-chave. Como uma delas é essa, que é a 851, tratando sobre a fatalidade, porque a gente tem muita dúvida, né? Tem gente que diz assim, tudo está escrito, né? Tudo já vai acontecer conforme já foi determinado. Então, será que existe fatalidade absoluta, né? É isso que Kardec quer saber. E vejam a resposta muito bem elaborada pelos espíritos superiores, né? Eles começam então respondendo assim: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, né, escolhendo a prova, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Esse é o início da resposta. Vamos analisar esse trechinho primeiro. Aqui, né, eu creio que está muito claro que não há fatalidade no sentido geral do termo. A gente não pode pensar assim, tudo está escrito. Não é isso. Não existe essa fatalidade absoluta. Senão, pensem comigo, senão nós seríamos apenas uns robozinhos, né? Qual seria a nossa... onde estaria nosso livre-arbítrio, não é verdade? Se a gente renascesse aqui na Terra, né, reencarnasse, apenas para cumprir um roteiro que já estivesse programado, nós não teríamos liberdade de escolha, não é? Mas os Espíritos dizem aqui, unicamente existe essa fatalidade pela escolha que o Espírito fez antes de encarnar. Vejam, agora nós vamos ser remetidos a outra questão chave, que é uma daquelas que eu digo essenciais. Eu digo sempre sobre essa questão, que é a 258. Anotem essa questão. Todas as vezes a gente se lembra dela. Porque a 258 é quando Kardec pergunta sobre a escolha das provas. Antes de nós reencarnarmos, como que é feita a escolha das provas, que nós haveremos de passar por elas na vida terrena. Então lá os Espíritos dizem que nós escolhemos o gênero de provas, quer dizer, escolhemos a família onde haveremos de renascer, podemos escolher, por exemplo, uma condição financeira mais tranquila ou mais difícil, sempre visando o progresso espiritual, né? Porque senão a gente pode dizer, vou querer sempre uma boa condição financeira, mas nem sempre a melhor condição financeira
é o melhor para o progresso do espírito, né? Escolhemos também um corpo mais saudável ou com alguma doença, de repente, alguma enfermidade, pode fazer parte da escolha das provas, né? Então, o que os espíritos estão dizendo aqui é que a hora que a gente escolhe essas provas, né, a gente faz essa escolha, nós criamos, vejam como eles dizem, uma espécie de destino. Lógico, a gente faz escolhas, quer dizer, já traçamos mais ou menos um roteiro, né, de vida, mas não quer dizer que é absoluto isso, que nós teremos que passar tudo do jeito que foi planejado, né? Porque nós temos livre-arbítrio e escolhemos a todo instante e podemos fazer modificações, né? A Ivani Santos dizendo aqui, né? A Maria Helena Butião também aqui no Insta. Boa noite, Maria Helena. E a Ivani dizendo, hoje estava pensando nisso. Porque é um assunto que a gente sempre traz à mente, né? Essa questão aí das provas, da fatalidade, né? Então, continuando aqui, a resposta agora, né? Porque é uma resposta longa. Eles continuam dizendo, falo das provas físicas. Vejam só, isso aqui é importante. Pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Aqui é muito importante esse trecho da resposta. Vejam só, fatalidade mesmo, então, nem absoluta não seria, mas vamos considerar uma certa fatalidade. É somente no caso das provas físicas. O que seria isso? Provas que têm a ver com o corpo, com a matéria. Por exemplo, a gente escolheu determinada prova ou a gente tem que passar por determinada situação na fase da vida, como uma doença que eu citei. Pode ser que a gente reencarne sabendo já de antemão, no mundo espiritual, que a gente haveria de passar por uma situação difícil, numa situação de uma enfermidade, de uma doença. Pode ser. Então isso aí seria uma certa fatalidade, nesse sentido, porque é uma prova física. Não é questão de escolha. Chegou o momento, nós haveremos de passar por isso. Então vejam que aqui não é prova moral, tá? Para ficar bem claro isso. Outro exemplo, uma desencarnação precoce de uma pessoa mais jovem. Também, se não houve negligência, né? No caso de um acidente, de uma negligência muito grande da pessoa aqui encarnada, pode ser algo que foi previsto antes da encarnação. Já sabia que em determinado momento da vida haveria de desencarnar, numa fase mais jovem. Também é uma certa fatalidade, né, prevista, certo? E que pode acontecer como foi previsto, a gente não cabe escolha, né? Aqui é sim uma certa fatalidade, né? A Ivani colocando aqui no Insta, né? Escolhemos as provas e a religião que vai seguir, porque dependendo da religião, há muita revolta por não entender, está perguntando, né? Ivani, a gente escolhe, geralmente, né? Escolhemos a família onde a gente escolhe, a gente sabe qual é a crença que aquela família adota, né? Então, muito provavelmente a gente já está concordando, né, que seremos educados naquela religião. Mas essa questão que você coloca, né, de revolta por não entender, pode acontecer como pode não acontecer, aí depende, é uma prova moral, não é uma prova física, né? Porque depende como nós vamos lidar com essa situação quando passarmos por ela, né? Por isso que eu ia completar aqui que muito diferente das provas físicas são as provas morais, né? Provas morais quais são? As das nossas escolhas, né? Eu quero fazer desse jeito, eu quero fazer de outro, eu vou me comportar desse jeito, eu vou me comportar de outro, eu quero me casar, eu não quero me casar. Então, assim, são escolhas morais essas, né? Depende de nós estamos escolhendo, né? Por isso que eles dizem aqui, podemos ceder
ou resistir, né, às tentações, como foram ditos. Então, no caso de provas morais, não há fatalidade, tá bom? E só completando aqui a última parte da resposta, já vejo os comentários do Face, que não dá tempo de ver aqui na hora, né? Eles continuam dizendo, ao vê-lo fraquejar, quer dizer, a pessoa diante da prova se está fraquejando, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer peias. Então vejam, aqui eles estão falando sobre a influência espiritual. Nós estamos enfrentando as provas da vida e nós somos ou auxiliados por bons espíritos ou tentados por espíritos ainda voltados ao mal. Uns querem nos ajudar e outros querem atrapalhar a nossa existência, né? Mas o que fica claro aqui? Sempre prevalece a nossa vontade. Não importa se os espíritos estão sugerindo de uma forma boa ou má, somos nós que vamos escolher. Então o espírito bom pode sugerir uma boa ideia para a gente adotar determinado comportamento e a gente pode não querer, né? É livre-arbítrio. Então nem sempre nós vamos escolher de acordo com o que nós somos sugeridos, influenciados pelos espíritos. Essa aí foi um pouco longa, né, pessoal? Eu tentei dividir nos bloquinhos aqui para a gente não ficar muito cansativo. Deixa eu ver se tem alguma colocação aqui no Face, né? Eu não consigo acompanhar na hora. A Cristina Caon também, boa noite. Cleusa Bueno, bem-vindas. Ana Bortoleto, da SEAC, que legal, bem-vinda, viu, Ana? Um abraço a todos aí da SEAC. Carla Olsen também, Farol de Luz, Rio Grande do Sul, muito bem-vinda. A Rocha Forte dizendo, somos colocados a muitas tentações, cabe a nós ceder a elas ou não. É justamente isso, né? São as tentações que os espíritos muitas vezes vêm nos sugerir. Lembrando, né, Rocha e pessoal, que essas tentações, nós só somos tentados porque nós temos a tendência conosco, né? Quem não tem tendência a determinada coisa, os espíritos nem insistem muito, se a pessoa não tem uma certa fraqueza. Mas lembrando que todos nós, em geral, temos as fraquezas morais, né, de alma, porque somos ainda espíritos imperfeitos. Então essas tentações, né, vão surgir. Nós mesmos somos muitas vezes tentados pela própria matéria, pela influência da matéria, né? Como nós já estudamos as más paixões, né? A Mara Nogueira aqui também, boa noite. A Fátima Marcaça Baldo dizendo, a eutanásia é uma prova moral? Não aceito doença e antecipo a morte. Esse ponto é bastante interessante, viu, Fátima? A eutanásia, vejam só, a doutrina espírita, né, a postura da doutrina espírita diante da eutanásia é que nós não deveríamos adotar essa prática, porque os espíritos nos dizem, né, que até o último momento, o espírito que está ali, mesmo que agonizante, mesmo que em coma, quem diz que essa pessoa não pode voltar alguns segundos antes da morte e ter ali alguns arrependimentos, se retratar de alguma forma com algum desafeto? Então a gente entende pela doutrina espírita, Fátima, que não é aconselhável, né, a eutanásia. Mas lógico que a decisão é uma escolha moral, porque é escolha, você faz ou você não faz, né? Você toma a decisão ou você não toma. Toda vez que tem decisões, são decisões morais, né? Mas fica essa observação que a doutrina nos passa. A Evani dizendo aqui, como diz no Pai Nosso, né? Livrai-me, Senhor, de toda tentação. É justamente isso.
Jesus já o ensinou, né, como o Nando também está reforçando, vigiai e orai. Jesus ensinou muito sobre isso, porque nós estamos sujeitos, né, às tentações. Isso, não nos deixeis cair em tentação. É nesse sentido. Simone Otávio, bem-vinda, boa noite. Edna Passolongo Meira também, boa noite. Maria Helena Butião agora veio aqui para o Face, né, Maria Helena? Jane Fernandes, muito boa noite, bem-vinda. Vamos continuando então. Agora nós vamos para a questão 852. Tem umas questões aqui hoje, pessoal, bastante interessantes, porque o assunto nos diz muito respeito, né, no dia a dia. Então pergunta assim: há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da maneira por que procedem. Não lhes estará no destino o infortúnio? É como se a gente pudesse dizer em outras palavras, né? Tem pessoas que podem mexer do jeito que faz de um jeito, faz de outro, mas sempre dá errado. Quer dizer, parece que tem uma fatalidade, parece que está sempre dando tudo errado. Então, é essa a pergunta de Kardec. E os espíritos respondem, vejam só, são, talvez, olha só, talvez provas que lhes caiba sofrer, e que elas escolheram. Porém, ainda aqui, lançais à conta do destino o que as mais das vezes é apenas consequência de vossas próprias faltas. Trata de ter pura a consciência em meio dos males que te afligem, e já bastante consolado te sentirás. Vejam que interessante, né? Porque eles começam dizendo que são talvez provas. Os espíritos não estão afirmando que são provas que tem que sofrer. É interessante a gente observar isso, pessoal, porque muitas pessoas, às vezes no meio espírita, respondem de uma forma taxativa, né? Ah, você está enfrentando isso? É por causa disso. Coloca uma resposta única. E em espiritismo é muito difícil a gente dizer uma só resposta, né? Tem um leque de possibilidades. Vejam que os espíritos estão dizendo talvez provas que caiba sofrer, né? E a elas escolheram. Porque antes de encarnar, pode ser, né? Pode ser que o espírito pediu uma vida mais difícil, cheia de tribulações, de dificuldades, de desafios, que é para ela justamente, né? Que é para ele, espírito, justamente enfrentar essas situações e desenvolver habilidades, desenvolver virtudes, né? Mas aqui eles estão dizendo, eles apresentam duas situações. Pode então ser essas provas, né? Mas pode ser também consequência de nossas faltas. Vejam só, muitas vezes nós dizemos que é destino e são negligência, imperfeições nossas. Vejam só, aqui durante a vida a gente faz escolhas constantemente, certo? Nós muitas vezes adotamos certas práticas, certos hábitos que são nocivos, não são bons, né? E aí, se a situação depois se agrava, a gente não pode dizer, ah, isso é destino, eu tinha que passar por isso. Não. Pode ter sido os erros que nós tivemos, as posturas ruins que nós tivemos, né? As escolhas indevidas, infelizes, que nos levaram a certas tribulações, né? Porque a gente aprende, pessoal, um ponto muito delicado. A questão da consciência é muito sério, né? Por exemplo, não vale nunca a pena, sei que ninguém aqui deve fazer isso, muito difícil, mas nunca vale a pena, por exemplo, a gente ser desonesto, a gente agir levando prejuízo a outro em nosso favor. Às vezes aquela ideia do mundo, né? Ah, eu quero levar vantagem, o mundo é dos espertos. É um engano tremendo esse, né? Porque quem pensa assim vai encontrar dor de cabeça para frente, vai encontrar dificuldades, porque a lei de Deus é perfeita.
A lei dos homens pode não perceber isso, mas a lei de Deus vai trazer de volta o retorno dessas ações. Então, quem age mal, quem prejudica o outro, vai sofrer na vida. Aí, quando estiver com a vida cheia de problemas, de tribulações, não vai poder dizer isso é destino, eu tinha que passar por isso. Entenderam? Um exemplo apenas, né? Assim também os vícios, por exemplo, a pessoa se entrega aos vícios, né, variados, e depois tem um problema, tem uma doença. Como dizer que era destino? Consequência das escolhas mal feitas, né? A Ivani está colocando, quem engana é o enganado. É isso. Tem uma frase até, né, que diz assim, é 1000 vezes preferível ser enganado do que enganar. Lógico. Porque se nós formos enganados, pode ser que nós estamos colhendo um efeito, né, até de um passado. Quem sabe em existências passadas agimos mal, agimos de forma desonesta, e dessa vez, às vezes, estamos devolvendo, né, como dizia até um amigo de Chico, às vezes estamos devolvendo aquilo que apropriamos indevidamente em existências passadas, né, para a gente perceber que pode ser provas escolhidas, mas pode ser também consequências das más escolhas que vamos fazendo durante a vida. Beleza? Nessa aí também, pessoal, alguma colocação? A Sônia Rasteiro, querida amiga, bem-vinda, boa noite. Dizendo aqui, temos que buscar sempre o equilíbrio moral e emocional para vencer as dificuldades que vão surgindo. O que nos fortalece é a oração e conhecimento da doutrina. Muito bom, viu, Sônia? Muito bem colocado. Olha que importante, né? Porque realmente a oração é muito importante, né? E como a gente estuda sempre, a oração é um poderoso auxiliar. Ela nos auxilia, mas depende das nossas atitudes também, de mudança, né? Por isso até que a Sônia coloca, o conhecimento da doutrina é muito importante para que a gente saiba agir de forma mais coerente. Tenhamos sempre melhores escolhas na vida, né? Muito bom, viu, Sônia? Gostei. Obrigado. Quem mais aqui? A Ana Lúcia Olive, tudo bem, Ana Lúcia? Dizendo, às vezes erramos tentando consertar, sim. Aí dá errado de novo e de novo. Pode acontecer, né? Às vezes a gente erra tentando consertar uma coisa que foi mal feita, acaba errando de novo. É uma situação que a gente convive com isso, né, Ana Lúcia? O importante é não desistir, né? E importante também, eu digo sempre isso, principalmente na família, que a gente sempre comenta, que a gente procure tirar lições dos erros, né? Quando a gente erra, é muito importante analisar aquela situação, o porquê que eu sofri aquilo, porquê que eu errei, para que a gente não caia nisso que a Ana Lúcia colocou, não venha a errar de novo, né? Mesmo tentando acertar, que a gente procure tirar uma lição, conscientizar bem de como foi o erro, para que não venha acontecer de novo, né? Adriana colocando aqui oração e ação. E isso mesmo, Adriana, é justamente isso. Porque só oração às vezes não basta, né? A oração e a ação, né? Atitude decorrente da visão melhor, né? A Olga Siqueira aqui também conosco. Boa noite, Olga. Marisa Freitas, tudo bem, Marisa? Que alegria aqui com a gente online também. A Marisa que acompanhava sempre em outro horário, que tinha compromisso na quarta, né? Bem-vinda, viu, Marisa? Muito boa noite para você também. A Rocha Forte dizendo, muitos minimizam que dar prejuízo em R$1 é diferente de 1000. Olha que isso aí é muito sério, viu, que a Rocha está colocando. Às vezes a pessoa pensa, né? Eu estou fazendo uma coisa pequena, isso aqui não compromete, né? Não importa se é R$1 ou se é 1000, né? Por exemplo, né, já que a Rocha falou, me lembrei aqui. Às vezes, quantas vezes acontece, acho que já aconteceu com a maioria de nós, a gente vai pagar algo, né, um supermercado, uma padaria, qualquer lugar, às vezes a pessoa devolve um troco a mais. Pode surgir a tentação, né, que nós somos tentados, aquela tentação, fica, é pouco, isso aí não vai dar prejuízo para ninguém, né? E se a gente aceita e leva aquele troco maior, né, a nossa consciência registrou.
para a gente perceber o quanto é sério, né? Procurarmos agir da melhor maneira sempre, independente de fiscalização, de multas, né? Porque ali a gente diz, ninguém viu. Ninguém viu, não. Nós vimos. Nós é o problema. A nossa consciência viu. Nós registramos isso. Então é isso que a Rocha está colocando. Não importa se é pouco, a pessoa vai dizer, mas é tão pouco. Mas a consciência vai registrar a atitude, não foi boa. Foi uma atitude desonesta, né? Então que a gente tome muito cuidado, é isso que a doutrina nos ensina, para que a gente seja sempre, né, a melhor atitude moral que nós pudermos, em todos os sentidos, né? Furar uma fila, vamos lembrar quantos exemplos, né? Estacionar numa vaga de idoso, a gente pensa, é um minutinho só, né? Vou tirar uma vantagem aqui. Não vale a pena, né, pessoal? Vantagem nenhuma. Procuremos agir sempre cumprindo as leis, né, humanas e as leis de Deus. Muito bom. Vamos seguir mais um pouquinho então. Deixa-me ver o horário, a gente vai empolgando, não vê nem a hora, meia horinha, né? Passa muito rápido. 853. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso fatalidade? Vejam cada pergunta inteligente de Kardec, né? A pessoa às vezes correu um risco ali, um risco de morte, não morreu. Mas de repente passou alguns dias, morreu de outra forma. Então é isso que ele pergunta, parece que não podia escapar da morte, né? Seria isso? É isso que ele pergunta. E os espíritos respondem, fatal no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte o é. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. Vejam, aqui é um ponto interessante, né? O momento da morte. A pergunta, então, é no sentido se a morte está pré-determinada. É um assunto que ninguém gosta de comentar, mas é bom a gente saber disso, né? Pensar sobre isso. Será que a morte está pré-determinada antes de encarnar? Nós já sabemos em que momento vai acontecer a morte? E eles confirmam que o momento da morte é fatal, quer dizer, é uma fatalidade, vai acontecer, né? Mas, pessoal, vamos tomar um cuidado aqui nesse entendimento, porque não quer dizer que esse momento seja o dia marcado e a hora marcada. Não é isso. Não existe assim, a pessoa vai morrer no dia 10 de abril às 17 horas. Jamais, não existe isso. Eles estão falando aqui em um momento, em um período, né? Não o instante da morte não é um dia e hora, é um momento, é uma fase, é um período, é nesse sentido, né? Por isso que eles dizem, quando chegou, vai acontecer, tá? Então, tipo assim, quando a gente reencarna, existe o planejamento reencarnatório, que a gente fala sempre, né? Então lá, antes de encarnar, os espíritos orientadores já nos dizem, olha, com esse corpo, né, nesse corpo que você vai renascer, você tem uma expectativa de vida de 70, de 80, de 90, de 100 anos que seja. Eles dão uma previsão do tempo de vida, tá? Só que acontece o quê? Qual que é o grande problema nosso aqui encarnado? Nós, em grande maioria, abreviamos o momento da morte. Por quê? Por causa das nossas atitudes, por causa da nossa negligência, vamos falar a verdade, né? Porque vejam só, o nosso corpo é uma máquina perfeita, mas que nós precisamos cuidar bem dele, né? Então, quando nós temos hábitos que são prejudiciais ao corpo, nós estamos abreviando o momento da morte. Vamos dar um exemplo bem drástico. Se uma pessoa tem um vício, por exemplo, de fumar, né? Um exemplo apenas. Essa pessoa fuma desesperadamente, é um vício que não consegue deixar.
é lógico que ela está comprometendo vários órgãos do corpo, né? Pulmão, garganta, boca, vários órgãos estão sendo comprometidos por causa desse vício. Então essa pessoa pode ser que tivesse uma expectativa de vida de 80 anos, vamos dizer, mas com esse vício, né, do fumo exagerado, pode ser que ela abrevie em vários anos. Então vejam, quando eles dizem aqui a morte tem um momento determinado, é se a pessoa não agiu de forma negligente. Porque, pensem comigo, se nós agirmos da melhor maneira, tendo uma vida saudável, cuidando do corpo, vivendo de uma forma boa, né, com sentimentos também, não é só a parte física, é parte moral também. Se a gente não nutre muita mágoa, né, muito ressentimento, se a gente não se entrega a muita raiva, muitas tristezas exageradas, tudo isso perturba o corpo. Se a gente mantém uma vida bem regrada, a gente vai viver a expectativa de vida. Vamos viver o prazo que a espiritualidade previa, né? Então aí sim, quando chegou o momento da morte, nós vamos desencarnar, porque ali o corpo já vai até o seu limite, entendemos? Lembra quando a gente estudou sobre fluido vital? Fluido vital é a energia que dá vida ao corpo. Quando acaba esse fluido vital, é a morte. Então, se nós não desgastamos o corpo exageradamente, vamos viver até o fim que esse fluido vital permite, né? Aí viveremos até a época prevista, tá? Que não seria um dia e hora, mas um período. Chegou mais ou menos aquele período, aí a gente volta ao mundo espiritual. A Ivani dizendo suicídio oculto. Então, nós vamos comentar isso. É isso que a Ivani está colocando. Tem vários termos, né? Suicídio involuntário, suicídio inconsciente, né? Oculto, que ela como está colocando. Essa forma nossa de agir com negligência é uma forma de um suicídio, infelizmente. É sério. Vocês se recordam de André Luiz, no livro Nosso Lar? Foi chamado de suicida. Quando ele desencarnou, ele falou, eu não fui suicida. E depois ele foi entender que as suas atitudes de vida, seus vícios, né, sua negligência com o corpo, gerou abreviação, reduziu o tempo de vida, né? Tudo bem aí? Vamos ver que tem umas colocações aqui no Face agora, né? A Rocha Forte dizendo, na maioria das vezes, olhamos para os lados quando vamos fazer algo errado, sendo que deveríamos olhar para cima, olha que legal, onde Deus nos vê e para dentro de nós, onde nosso caminho, nosso aprendizado da doutrina, nossa formação moral, está nos vendo. Que legal, viu, Rocha? Muito boa sua colocação, muito obrigado. É uma colocação bem feita aqui pela Rocha, né? Porque é sério isso, a gente olha para os lados, né, quando vai fazer coisa errada, quando deveríamos olhar para cima para receber a boa inspiração, né? E dentro de nós também, como ela coloca, onde está o aprendizado, está a consciência, né, que nos impede de agir mal. A Adriana aqui colocando também no Insta, né, ficou internada com suspeita de leucemia. Graças a Deus só foi suspeita, consegui parar de fumar. Olha só, né, até um depoimento da nossa amiga Adriana, para a gente perceber quão sério é. Nós vamos falar algo, Adriana, aqui à frente ainda, que tem muito a ver com isso, que são certos alertas que a vida nos oferece, né? Deus nos oferece através da vida, e a gente muda de atitude a partir daí. Legal, obrigado pela sua colocação que nos ajuda aqui a reforçar o entendimento, né? E ela diz, né, mudei toda a minha rotina de vida. Olha só, nós vamos falar um pouquinho ainda disso, Adriano. É isso mesmo, são certos alertas, né, daquele choque na gente, a gente percebe o risco que corremos e a partir dali mudamos a vida. Isso acontece, que bom, né, que você tirou essa lição aí. O que mais aqui? A Loiva dizendo, né, e há casos em que a pessoa ganha uma espécie de moratória, isso mesmo, como aconteceu com Raul Teixeira pelo comportamento dele. É legal isso que a Loiva coloca, né? Quem nunca ouviu o termo moratória,
acontece, né? Nem sempre, mas pode acontecer. Os espíritos, analisando a existência da pessoa, né? A forma como a pessoa está vivendo, se é uma forma produtiva, que está ajudando, que está contribuindo para a coletividade, essa pessoa pode receber uma moratória, quer dizer, mais um tempo de vida aqui encarnados, além daquela expectativa. Vejam só, eles conseguem, né? Se preciso for, e se for por merecimento, por necessidades, né? Eles podem nos dar esse tempo maior, esse prazo maior de vida, de repente até para realizarmos algo que precisamos, né? Tem muito essa situação. Obrigado, Loiva. Que mais aqui? Tudo em ordem, né? Vamos mais uma aí, então. Agora a questão 853A. 853A, Kardec pergunta: assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Olha que pergunta inteligente, né? Porque se eles disseram que a morte tem é previsto, né? Ela é prevista mais ou menos, então quer dizer, se não chegou a hora não vai morrer, podemos ficar tranquilos? E eles dizem, não perecerás, e tem disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes seu espírito também o sabe, por lhe ter sido isso revelado, quando escolheu tal ou qual existência. Isso é interessante porque, a princípio, né, nos dá uma tranquilidade. A gente pode pensar assim, se não chegou o momento da morte, não vou morrer, não preciso ter pânico, né? Porque se chegou, vai desencarnar. Mas se não chegou, para que ter pânico? Às vezes a gente tem uns medos muito exagerados, né? Como foi até nessa pandemia, teve pessoas que teve problemas psicológicos, né? De insegurança, de medo, né? Então a gente deveria ter isso em mente. Deus sabe o que faz. Se a hora chegou, temos que enfrentar, voltamos ao mundo espiritual. Mas se não chegou, não devemos ficar em pânico, né? Porém, pessoal, tem uma observação aqui. Isso, lógico, não nos isenta dos cuidados que nós devemos ter para preservar a vida, não é? Não adianta também você pensar assim, se a minha hora não chegou, eu posso fazer o que eu quiser. Pega um carro aí, anda 200 km por hora na pista, se não chegou minha hora eu não vou morrer. Negativo. Aí é o suicídio. Mesmo que não consciente, não esteja querendo suicidar-se, pode ser que pela negligência, né, sofra um acidente e desencarne. Então a gente tem que entender assim, não criemos pânico, como dizia até quem era, acho que é o Chaves, né? Não criemos esse pânico exagerado de ficar assim, será que vai ser isso ou aquilo, tem medo de sair à rua? Não, vamos ficar tranquilo, não vamos morrer antes da hora, mas desde que, né, não sejamos negligentes, como nós já dissemos, tanto em qualquer sentido, né, das viciações, da negligência com posturas, como citei aqui, de uma velocidade, né, exagerada. Então a gente precisa procurar viver a vida sensatamente e sem pânico, sem medos, né? Deus está vendo tudo, sabe a hora certa, né? Então eles dizem aqui, muitas vezes nós sabemos o gênero de morte. No planejamento reencarnatório, a gente sabe, a gente escolhe o tipo de vida que queremos ter, e aí a gente tem também uma previsão até, mais ou menos de uma forma que podemos desencarnar. Por exemplo, no Livro dos Espíritos tem uma questão que diz que tem espíritos que escolhem nascer num meio hostil, num meio difícil, num meio onde haja criminalidade, por exemplo, para ele mostrar a ele mesmo, né, que ele melhorou-se com relação a esse ponto, que ele não vai se entregar ao roubo,
não vai se deixar levar pela criminalidade. Então, às vezes, ele nasce naquele meio difícil para vencer essa prova. Então, vejam, se ele nasceu num meio que o perigo de morte é maior, pode ser que ele desencarne por algum problema de um confronto ali naquele ambiente hostil. Então, é nesse sentido que pode ser que, de acordo com as escolhas feitas, o tipo de morte já está mais ou menos previsto. Mais ou menos. Nunca existe exatidão nesse sentido, porque nós vimos que nós mudamos também, né? A Ivani colocando aqui, e quando se fala, coitado de fulano, morreu, né? Quando eu for, não quero ser chamada de coitada, não. Pois é, né, Ivani? Pessoal, essa colocação da Ivani é muito importante mesmo, porque a visão de muitos encarnados, né, é que a morte é algo, né, horrível. Lógico que ninguém quer desencarnar, não é isso. Mesmo nós que confiamos, que acreditamos, ninguém quer abreviar a vida. Mas a gente precisa, como a Ivani está lembrando aqui, começar a ver a morte com outros olhos, né? Começar a ver a mão de Deus por trás de tudo. Deus é quem sabe o que faz, nós fizemos escolhas, a morte é apenas um retorno para a vida verdadeira. Nós precisamos começar a alimentar isso em nós, visão de espíritos imortais, que eu falo sempre, né? Para que a gente, lógico, não queira desencarnar antes, mas se chegou o momento, que a gente vá tranquilo. Não tem nada de apavorante nisso, fica apenas a saudade daqueles que convivemos, né? Mas voltar à vida verdadeira é uma necessidade, faz parte da criação divina, e a gente pode voltar para uma situação muito melhor do que essa que aqui estamos, né? O que mais aqui no Face? A Rocha dizendo... Isabel Barcelos aqui também. Bem-vinda, Isabel. A Rocha dizendo aqui, sempre bem-humorada, né? De moratória eu entendo. Infarto, o que é isso? Eclampsia, nem conheço. Coma em grau 3, meu Deus. Demorar para acordar de anestesia e cada vez mais trabalho na casa de oração, porque viver é muito bom. Olha só que maravilha, hein? Mas Rocha, que é isso? Já passou por tudo isso e está nessa alegria, nessa firmeza. É um grande exemplo, né? Para a gente perceber como que, né, a nossa disposição diante da vida, a nossa vontade de viver. Às vezes as provas são duras, né, Rocha? Mas se a gente aprendeu, se a gente quer viver bem, vejam que bela colocação da amiga Rocha, né? Ela escolheu viver bem, quer se dedicar e está trabalhando aí incansavelmente. Deus te abençoe, Rocha. Muito bom, obrigado pelo exemplo aí. O que mais aqui? A Ana Lúcia Olive dizendo... Como disse Padre Fábio, confio em Deus, mas olho dos dois lados ao atravessar a rua. Lógico, tá certinho, né? Bela colocação, porque veja, confiar em Deus não quer dizer que não precisa fazer a nossa parte, né, Ana Lúcia? Bela colocação do padre, é isso mesmo. Confiar não quer dizer dispensar o nosso cuidado, a nossa atenção, né? A Tata Tomicioli, boa noite. A Rocha dizendo, voltar à pátria espiritual é fato. Só temos que estar com as malas prontas e nossa consciência que fizemos o melhor que podíamos no caminho do bem. É justamente isso, né? Até eu me lembrei que André Luiz fala, né, para a gente viver cada dia como se fosse o último. Olha só, para muitos pode parecer meio estranho isso, mas é uma realidade. Que nós possamos viver cada dia de nossa vida como se fosse o último. Quer dizer, estamos prontos a qualquer momento. Se chegou a nossa hora, não temos problema, estamos tranquilos para retornar. Porque um dia vai chegar, não sabemos quando. Então, o melhor o que é? Viver sempre bem. Procurar estar sempre com a consciência tranquila, em paz, né? Por isso Jesus dizia, reconcilia-te com teu adversário, enquanto estás com ele lado a lado. Porque às vezes pode ser tarde, né? Muito bom, Rocha, muito bem colocado. A Ivani, olha que legal, que a Ivani no Insta dizendo, o nome já diz, Rocha Forte. É bem escolhido aí mesmo, né? Diz tudo, muito bom, Ivani.
Vamos à frente mais um pouquinho ainda, que faltam 10 minutinhos. Vamos ver, vamos aproveitar o tempo aqui, né? 855. Ana Lúcia dizendo aqui, viva cada dia como se fosse o último. Um dia a gente acerta. Muito bom esse humor de vocês, pessoal, muito legal. Um dia acerta, né? Tomara que demore um pouco para a gente ficar mais, né? Tem muito o que fazer ainda, né? A Eva, né? A Eva dizendo aqui, verdade, antes eu tinha muito medo, agora entendo melhor. Tá vendo que legal, né? Com a doutrina, né, a gente tem que reconhecer isso. A nossa visão das coisas modifica bastante. A nossa fé vai aumentando, porque a gente compreende o sentido das coisas, das leis divinas. Então a nossa condição de enfrentar as situações vai modificando, até para enfrentar o momento da morte, né? A gente acaba lidando melhor com isso. Vamos ver aqui, acho que dá mais uma ainda. Nesse assunto hoje eu sei que é bem interessante. Olha só quantas participações, né? 855. Com que fim nos faz a providência correr perigos que nenhuma consequência devem ter? E os Espíritos respondem, o fato de ser a tua vida posta em perigo constitui um aviso que tu mesmo desejastes, a fim de te desviares do mal e te tornares melhor. Se escapas desse perigo, quando ainda sob a impressão do risco que correstes, cogitas mais ou menos seriamente de te melhorares, conforme seja mais ou menos forte sobre ti a influência dos espíritos bons. Essa resposta é maior, eu vou ler só esse trechinho, o resto a gente comenta. Essa questão, Adriana, que eu até comentei, se a Adriana estiver aqui também, né, tem um pouco a ver com aquela colocação que você fez. São essa forma assim de um risco de morte, né, que faz a pessoa repensar a vida, modificar a partir dali, né? Então, pessoal, essa pergunta, vejam só, às vezes a gente realmente pode acontecer, quantas pessoas correm esse risco de morte, né? Mas não era o momento da morte, a pessoa chega num perigo grave, um momento ali de um acidente, de um problema qualquer, uma doença grave, que chegou quase à morte, mas não era o momento, né? Então os Espíritos dizem aqui que pode ser, né, um aviso, um alerta. Veja, uma pessoa de repente sofre um acidente, chegou quase à morte. Quantos nós já vimos que voltam desse acidente dizendo assim, a partir daquele dia eu me tornei outra pessoa. Comecei a enxergar a vida com outros olhos. Mudei radicalmente a minha forma de agir. Atribuir valores diferentes às coisas, né? Deixa de ser materialista e passa a ver sentido em outras coisas da vida. Então vejam, esses riscos, esses perigos que às vezes sofremos, os Espíritos estão dizendo que muitas vezes nós pedimos. Porque nós, quando encarnamos, podemos já ter imaginado que estaríamos sujeitos ao erro, a errar novamente, conforme outras existências passadas. E aí a gente pede, olha, se eu estiver errando muito, me dá um aviso, né? Mesmo que eu tenha que sofrer um problema mais grave, mas que mude a minha vida. Então vejam que interessante, aquilo que parecia um mal, muitas pessoas vão dizer, nossa, sofreu um acidente, coitado. E aquele acidente pode ter sido decisivo para que aquela pessoa recuperasse a sua vida, porque a vida estava se perdendo pelas atitudes. Então a pessoa pode modificar a sua vida a partir desses abalos, né, desses traumas, desses perigos que correm durante a vida. E eles dizem aqui, né, olha só agora, eles complementam a resposta. Se examinardes a causa e a natureza do perigo, verificareis que quase sempre suas consequências teriam sido a punição de uma falta cometida ou da negligência no cumprimento de um dever. Então esse acidente, esse problema, vai ser consequência, como eles estão dizendo, né? Consequência de uma falta, de um erro que a gente vem agindo mal, das más escolhas da vida. A gente decide agir de uma forma
que vai nos conduzir a esse problema, né? Ou a negligência do cumprimento de um dever, não estamos cumprindo aquilo que nos cabe e acabamos sofrendo a consequência dessa negligência, né? Adriana colocando aqui: a minha fé, esperança, principalmente minha alegria, me ajudou muito. Tá vendo que bonito, né? Legal, viu, Adriana? É isso mesmo, gente, porque a gente passa momentos difíceis, né, que mexe conosco, mas que nos levam, né, a aumentar a fé, a esperança, como ela está colocando aqui. E esse outro ponto que ela coloca, muito importante, alegria pela vida. A gente tem que ter alegria pela vida, apesar de todos os problemas. Porque a gente tem sim cruz para carregar, né? Dificuldades, vicissitudes, mas temos que perceber a maravilha que é estar encarnados, com oportunidades de recuperar o passado de erros, né? Agirmos de uma forma melhor dessa vez. Então, alegria por estarmos encarnados, apesar das dificuldades que possamos estar enfrentando, né? O que mais aqui? A Rocha dizendo: temos que dizer eu te amo. Tento tirar um sorriso de quem está triste. Veja que legal. Elogio, peço desculpas e tento cada dia aproveitar o máximo, pois pode ser o último. Olha que bonito, né, Rocha? Muito bom, viu? Que beleza. É isso que dá o sentido da vida, né? Essa questão de enxergar o outro, né, um elogio, um cumprimento, tratar bem o semelhante. A gente vai percebendo que o que importa mais na vida, né, não são os bens materiais, não é isso que traz felicidade. Trazem momentos, né, de prazer, mas felicidade mesmo é essa paz de consciência, né, Rocha? Essa vontade de ser útil ao semelhante, de ajudar um irmão necessitado, de ajudar alguém com a nossa alegria, com o nosso bom ânimo. Aqui a Vani colocando bom ânimo, é isso mesmo. A Adriana colocou aqui, eu coloquei o nome do quarto da alegria, olha que legal. Então, pessoal, fica essa lição aqui para nós, né? Para a gente encerrar aqui, o horário já está bem estourando, né? Para a gente encerrar aqui com essas mensagens tão bonitas que vocês deixaram aí, desse amor pela vida, né? Da fé. Aqui, felicidade é dormir sem culpa, é isso, né? Que a gente possa, né, meus amigos, amigas, caminhar nesse sentido, que é o caminho que o Cristo nos convidou e nos convida sempre, né? Seguir nos passos dele. Façamos o bem. O nosso objetivo maior de vida é fazer o bem. Quando a gente se isola, vive só para nós estamos perdendo a oportunidade. E quando eu digo fazer o bem, às vezes pode ser de dentro de casa, né? Uma ligação para alguém, uma mensagem de bom ânimo, né? Conversar com alguém que está carente, está necessitado. Então, aproveitemos a nossa vida, nós que estamos tendo a bênção da doutrina espírita, né? Que aproveitemos essa alegria, esse amor pela vida, possamos dar bons exemplos a todos, né? A Silvia Guerra dizendo aqui: gratidão por mais essa hora de estudo, é sempre revigorante estudar essa doutrina de luz. Olha que bonito, né? Os esclarecimentos tão bem postos pelo Paulo, mais ou menos, né? E as colocações dos amigos são fachos de luz no nosso caminho. Deus abençoe. Que bonito, olha que maravilha. Muito obrigado, gente. Agradeço imensamente mais uma vez a cada um de vocês por mais este dia de companhia, de estudos aqui, compartilhando conosco, nos concedendo a oportunidade de estudarmos juntos, que eu acho que a gente aprende assim juntos, né, com essa troca. Agradecemos sempre aos espíritos amigos que nos ajudam, né, que nos incentivam tanto, que nos amparam, porque nossos lares, pessoal, nós todos que estamos aqui ligados nesse bom pensamento de estudo, querendo aprender, temos boas companhias espirituais, nossos lares estão amparados, podemos ter a certeza disso. Então agradecer esses amigos, nosso anjo da guarda,
agradecer tudo que nós recebemos e procuremos, né, aproveitar cada dia da nossa vida. Cada dia que a gente despertar, pensemos como eu posso ser útil hoje. Coisinhas pequenas, um pequeno favor, uma desculpa, um perdão, uma palavra amiga, um sorriso, qualquer coisa que a gente possa ter todos os dias essa oportunidade de sermos úteis, de fazermos algo de bom ao nosso semelhante. Muito obrigado pelas mensagens tão carinhosas, tão fraternas que vocês sempre deixam. Não me sinto merecedor de tanto carinho e agradeço do fundo do coração sempre. E deixo aqui mais um convite, né? Tantas lives aí, mas se alguém quiser acompanhar no sábado de manhã, só para quem acorda muito cedo, né? Nesse sábado agora às 7h30 da manhã, vamos participar de mais uma live. Coloquei na minha página, né? O NEP Veia de Jesus é um programa até de rádio que é transmitido pelo YouTube e pelo Facebook do NEP Veia de Jesus, de Barra Bonita. E nós vamos tratar sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita. Fica o convite aí, quem quiser acompanhar, 7h30 da manhã, é só para quem tiver aí muito corajoso, né? Pessoal, forte abraço a todos. Adriana, muito bem-vinda, viu? Se gostou, volte mais vezes estudar conosco. Aqueles que estiverem aqui também, se tiver alguém pela primeira vez, nosso abraço. Sejam todos muito bem-vindos e muita paz. Que Deus nos abençoe, nos proteja, que a gente siga confiante. Deus abençoe a cada um de vocês, seus familiares, seu lar, o lar de vocês, que fiquem em paz. Até a próxima, pessoal. Um abraço.